deixem que venham a mim. Eu desafio a você a encontrar uma frase na Bíblia inteira mais confortadora do que essa. Deixem que venham a mim. Jesus dizendo isso. Absolutamente tudo que está escrito na Bíblia tem o propósito de aproximar as pessoas de Jesus, cada vez mais perto. É que a proximidade das pessoas de Jesus faz com que as pessoas sejam perdoadas, que as pessoas fiquem tranquilas, sejam confortadas, fiquem quietinhas, tenham paz, tenham calma. Diz uma canção que o melhor lugar do mundo é nos braços de Jesus. Certa vez Jesus olhou para a multidão que estava aflita, cansada, sobrecarregada, e Jesus disse para a multidão, mais ou menos assim: olha, eu vejo que vocês estão andando por aí, sem muito rumo, estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, então, a minha sugestão é que vocês venham para mim, venham a mim que eu vou aliviar vocês. E hoje Jesus vai dizer: deixem que as pessoas venham a mim, deixem que as crianças venham a mim. Jesus aproveita uma cena envolvendo crianças para falar sobre um tema de gente grande, e o tema é conforto, um conforto que todos nós precisamos, que todos os corações precisam, e que absolutamente nada e ninguém pode dar senão o colo, o abraço, a companhia graciosa de Jesus Cristo. Deixem que venham a mim. Um primeiro detalhe interessante do nosso texto está lá no versículo 13, no comecinho do texto. Algumas pessoas, alguns pais levaram crianças para Jesus. Sabe que essa é uma das poucas cenas que a Bíblia registra, em que os discípulos, por conta própria, sem que Jesus tivesse orientado eles simplesmente fazem uma espécie de barreira em volta de Jesus, para proteger Jesus das pessoas, proteger Jesus para que pessoas não se aproximassem dele. Isso acontece poucas vezes. E eu queria tentar entender os discípulos aqui com você. Eu fiz um exercício de tentar compreender os discípulos. Sabe que os discípulos estão tentando entender Jesus, na verdade. Jesus é um mestre diferente dos mestres que apareceram por ali. Muitos mestres apareciam, entre os judeus havia mestres, outros mestres. E mestres como Jesus também apareciam de vez em quando, dizendo: olha, eu sou o mestre que Deus enviou. Jesus era um mestre diferente de todos os mestres. Você sabe que havia problemas culturais envolvendo mulheres e crianças, desprezo das mulheres, desprezo das crianças, e os discípulos não estão sabendo lidar muito bem com esse desprezo das mulheres e das crianças, especialmente em relação ao que Jesus pensava sobre isso. Mas é exatamente isso que eles estão agora fazendo com Jesus, estão aprendendo o que Jesus está ensinando sobre isso. Eles estão sendo discipulados. É aquela história que nós falamos na semana passada. Jesus chega para os discípulos e diz assim: olha, vocês ouviram o que os antigos disseram, ou o que foi dito aos antepassados de vocês? Pois é, eu agora vou dizer uma coisa totalmente nova para vocês. Então, quando os discípulos não deixam que as pessoas, os pais, se aproximem com os filhos, ou que os filhos, que as crianças cheguem perto de Jesus, fazem uma barreira para as crianças: não cheguem perto de Jesus, não podem se aproximar de Jesus, e Jesus dá uma bronca deles: não proíbam, fica brabo com os discípulos, e o texto diz que Jesus não gosta dessa atitude. Os discípulos devem ter dito: puxa, Jesus, desculpa, foi mal, a gente não sabia que o senhor não ia gostar dessa nossa, a gente achou que estava fazendo uma coisa legal, uma coisa boa, porque as crianças aqui no nosso contexto, a nossa cultura, elas não são muito bem-vindas. Os discípulos devem ter ficado super desconcertados quando Jesus dá uma bronca neles, dizendo que, claro, as crianças podem vir, deixem que elas venham. E aí Jesus abraça, Jesus cuida, Jesus abençoa, e tudo fica bem, fica um clima bem gostoso ali, apesar daquele climão que os discípulos tinham causado.
E aqui a gente aprende algo muito importante, que nessa nossa vida com Jesus, o nosso relacionamento com Jesus, de aprendizado, de discipulado, a gente tem que tomar muito cuidado de, às vezes, não fazer uma barreira, não criar uma barreira entre as pessoas e Jesus. Na nossa vida com Jesus, na nossa vida de aprendizado com Jesus, porque a gente está sempre aprendendo, a gente nunca para de aprender, a gente está sendo discipulado sempre, a gente tem que cuidar para que no nosso jeito de viver, a gente acabe não se tornando uma barreira para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos. Ao contrário, a palavra de Deus diz que a gente deve fazer de tudo para aproximar as pessoas de Jesus. As crianças, os jovens, os adultos, todos. A gente deve fazer de tudo para tentar levar as pessoas até Jesus, para tentar aproximar ao máximo as pessoas do caminho de Jesus, do colo de Jesus, do abraço de Jesus. Então, não fazer uma barreira, não criar uma barreira, não atrapalhar o relacionamento das pessoas com Jesus, mas ao contrário, facilitar, ser um facilitador, ser um mediador. E quando eventualmente a gente errar, a gente dizer como os discípulos, não está no texto, mas é possível que eles tenham dito: puxa, Jesus, desculpa, eles queriam fazer uma coisa boa e fizeram uma cacaca. Poxa, Jesus, desculpa, foi mal, a gente vai melhorar. E aí um segundo detalhe interessante do texto, versículo 14, e está aqui a grande mensagem central. O reino de Deus é de quem é como uma criança. Esse é um ensinamento importante, o grande ensinamento do texto de hoje. A gente pode falar sobre outros temas a partir do texto de hoje? Pode. Esse texto aqui geralmente aparece no contexto do Dia das Crianças. Estamos a 10 dias do Dia das Crianças, né? E geralmente ele aparece aqui, a gente pode orientar os pais, e a gente usa esse texto, ele é oportuno para isso. Pais, não sejam um problema, uma barreira para as suas crianças, levem as crianças para Jesus, levem as crianças para a igreja, não proíbam, não deixem que elas fiquem distantes de Jesus, da palavra de Jesus, levem elas para perto. Esse texto pode ser usado para isso, claro que pode, mas o assunto principal, entre aspas, é um assunto de gente grande. Jesus vai dizer: o reino de Deus é das pessoas que são como essa criança, ou como essas crianças. Eu fiquei imaginando a cena mais ou menos assim: os pais estão chegando com as crianças de mãos dadas, Jesus está sentado numa grama, como no jardim com os discípulos, batendo um papo, como costumava fazer lá no Getsêmani, e à medida em que as crianças enxergam Jesus sentado com os discípulos, elas soltam as mãos dos pais e vão correndo em direção a Jesus. E quando os discípulos percebem isso, eles imediatamente, desesperadamente se levantam, fazem uma barreira em volta de Jesus e não deixam que as crianças cheguem perto de Jesus. E é claro, aí você sabe o que aconteceu. Jesus se levanta e diz: não proíbam que as crianças cheguem até mim, deixem que elas venham, deixem que elas me toquem, deixem que elas me abracem. E aí eles se abraçam. Jesus deve ter beijado as crianças, Jesus abençoa as crianças, faz a maior festa, deve ter brincado de bola, deve ter, sei lá, feito uma brincadeira de rodas, e todo mundo vai para casa feliz depois daquela cena. E aí vem a mensagem: o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Sabe que, de certa maneira, esse é o tema que perpassa o capítulo 10 de Marcos. Não é o tema apenas desses 4 versículos. Esse tema vai aparecer bem forte na cena do jovem rico daqui a pouco, que queria meio que comprar o reino do céu, comprar com dinheiro. O cara era muito rico. Olha, Jesus, quanto é que é? Eu quero ir para o céu. Quanto é que é? Aí Jesus vai dizer: cara, nada não, vende tudo que você tem aí, é de graça. E o cara vai se frustrar. É um spoiler para o próximo domingo. Mas o que Jesus vai dizer? Olha, o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças aqui. Ou seja, o reino do céu é das pessoas que recebem Jesus como um grande presente,
que Deus deu. O reino do céu é assim, pessoas que no fundo sabem que não merecem Jesus. O reino do céu é de pessoas que no fundo sabem que, ao contrário, só decepcionam, só fazem o que é errado, como os discípulos. Puxa vida, desculpa Jesus, a gente não se deu conta que isso não era legal, foi mal. O reino do céu é das pessoas que no fundo sabem que só fazem o que não é legal, só fazem o que é errado, só fazem o que não está nos planos de Jesus, só fazem o que Jesus não queria que fizessem, quase que como regra só fazem o que Jesus não gostaria que fizessem. Mas são essas pessoas que só fazem o que é mal, só fazem o que é em regra, quase que só fazem o que é mal, mas que estão correndo em direção a Jesus, que estão indo para os braços de Jesus, que estão olhando para Jesus, enxergando Jesus de braços abertos, e que diz: venham para mim, deixa que venham. Tem um monte de obstáculos, tem um monte de obstruções, tem um monte de sujeira no caminho, mas venham para mim, venham para os meus braços, venham do jeito que vocês estão sujos, estão imundos, estão empoeirados, mas venham do jeito que vocês estão. O reino dos céus é das pessoas que são como essas crianças, que simplesmente vêm, que recebem Jesus como um grande presente, que sabem que não podem merecer, que não tem nada para conquistar, mas que tem Jesus como um grande presente. E aí uma terceira coisa, um terceiro detalhe do texto. Versículo 16 vai dizer o seguinte: Jesus, a cena termina de forma apoteótica, né? Jesus abraça, abençoa, põe a mão sobre as crianças, e a cena termina assim. A cena termina do jeito mais bonito. A cena não termina com a bronca de Jesus com os discípulos. A cena não termina naquele climão horroroso, mas termina com Jesus abraçando, beijando. A cena termina com Jesus abençoando e todo mundo saindo feliz dali. Mas eu queria que você tivesse a certeza que você captou bem a mensagem de hoje, de que o texto não está falando apenas de crianças e Jesus. Também fala de crianças e Jesus. As crianças eram discriminadas naquela época, e por isso os discípulos fazem essa barreira inicialmente. Mas Jesus amou as crianças, e amou como ninguém as tinha amado até ali. Assim como amou as mulheres e outros que estavam sendo discriminados. Mas é muito importante que você entenda que Jesus aqui, antes de tudo, está falando do reino de Deus. É que quem está com Jesus pela fé, criança, jovem, adulto, já curte o reino de Deus aqui, agora. Mesmo que ainda não de forma completa, porque o pecado está aqui, está atrapalhando tudo. De vez em quando complica a vida da gente, ou quase sempre complica a vida da gente, mas o reino do céu está aqui. Jesus trouxe o reino do céu, está aqui, e a gente continua orando para que venha mais do reino do céu para nós. Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso: venha o teu reino. A gente continua pedindo: Pai, manda mais o teu reino para a gente. A gente gosta de curtir coisas do reino, pedaços do reino, porções do reino aqui na terra. O reino do céu já pode ser visto nessa cena de Jesus com as crianças, de Jesus conosco, é Jesus nos abraçando, nos abençoando e vivendo climas gostosos, mesmo no meio do pecado. Eu não sei se você consegue visualizar o texto todo agora, para a gente fechar. A gente tão limitado, atrapalhando, obstaculizando às vezes o relacionamento das pessoas e Jesus, mas a gente não faz isso, tipo, a gente não faz isso para se acertar, ganhar mais de Jesus, mais intimidade com Jesus, ou se errar, por outro lado, perder mais de Jesus, ou perder Jesus de vez. Não, a gente vai vivendo a vida com Jesus, porque ganhou Jesus de presente, e vai fazendo o melhor, como parte do processo do discipulado, parte do processo de aprendizado, começando sempre de novo. Algo não deu certo como a gente gostaria, como a gente imaginou,
Aí a gente vai dizer como discípulos: poxa, Jesus, foi mal, desculpa aí, vamos de novo, vamos outra vez. Deixem que venham a mim, é o tema que nós pensamos para hoje. Só quem experimentou o colo de Jesus sabe o consolo que essa palavra tem. Só quem estava aflito e abatido e ouviu: deixem que venham a mim, para ter uma ideia do consolo que essa palavra tem. Só quem estava cansado e ouviu: deixem que venham a mim, para ter uma ideia que essa palavra tem. Só quem estava sobrecarregado e ouviu: deixem que venham a mim, para ter uma ideia que essa palavra tem. É que lá no abraço de Jesus não há lugar para aflição, para o cansaço, para a sobrecarga. Lá no abraço de Jesus é lugar para o carinho, para o cuidado, para a quietude, para a paz. Lá no abraço de Jesus, nós podemos até continuar no mundo, estar no mundo, mas lá no abraço de Jesus, nós também estamos dentro do reino de Deus. E lá no reino de Deus, tudo parece encantado. Então, quando Jesus diz: deixem que venham a mim, Ele está dizendo para tudo aquilo que está atrapalhando, deixar de atrapalhar, e para a gente ter acesso livre a Ele. É aquele consolo para a gente que está aflito, para a gente que está cansado e sobrecarregado. Uma palavra cheia de muito carinho. Se tem coisas pesando, atrapalhando, incomodando, doendo, ouça Jesus dizendo para esse monte de coisas: deixem que venham a mim. Amém?